Olá a todos! Nessa aula, nós vamos fazer um resumo teórico de sistemas lineares. Então vamos lá. Como nós vamos fazer esse resumo? Primeiro, nós vamos resolver alguns exemplos. Então vamos começar com este exemplo aqui: 2x mais 3y igual a 9, menos 2x mais 5y igual a 1. Então, como é que a gente resolveria esse sistema linear? Então vamos lá. A ideia aqui é você usar o método da soma para você eliminar uma das variáveis. Então, se eu chamo essa equação de equação 1 e essa equação de equação 2, eu posso pegar a equação 1 mais a equação 2 e isso vai nos gerar o quê? Bem, o 2x ele cancela com 2x, aqui vai ficar 8y igual a 10, e isso implica que y é 10 sobre 8. E aí, se quisermos simplificar, a gente pode dividir por 2 em cima e embaixo, que vai dar 5 sobre 4. Bem, sabendo que o nosso y é 5 sobre 4, eu posso retornar, por exemplo, na equação 2, então deixa eu colocar aqui em 2, e obter o valor de x. Então, nesse caso, vai ficar menos 2x mais 5 vezes o y, que é 5 sobre 4, igual a 1. Então, realizando as contas e substituindo os valores, nós vamos ter o quê? Bem, primeiro, menos 2x mais 5 vezes 5 sobre 4. Multiplica em cima e em cima. E quando não tem nada aqui embaixo é 1. Embaixo, embaixo. Isso é igual a 1. Famoso passa para lá e passa para cá. Então, vai ficar 25 sobre 4. Aí, esse 1 passa para cá subtraindo. E esse menos 2x passa para o lado. E aí, no caso, ficaria somando. Vamos colocar assim. Então, agora nós vamos tirar o mínimo. Então, aqui vai ficar 25 menos. Multiplica por 4 em cima e embaixo para deixar o mesmo denominador. E aí vai ficar tudo sobre 4 igual a 2x. Bem, resultado final, 25 menos 4 vai dar 21. Passa esse 2 para o outro lado dividindo, acelerando um pouco as contas. X vai dar 21 sobre 8. Então, a nossa resposta seria y igual a 5 sobre 4 e x igual a 21 sobre 8. Então, essa aqui é a nossa resposta. Bem, então aqui o nosso sistema linear apresentou uma única solução, porque aí você deu um valor de x, um valor de y. Agora, vamos passar para o próximo exemplo. Então, vamos resolver usando o mesmo procedimento. Então, vou chamar essa equação de equação 1, essa equação de equação 2. Então, como eu quero eliminar as variáveis, eu posso fazer menos 3 vezes a primeira equação mais a segunda equação. Só que quando você faz isso, observe o que vai acabar acontecendo. Aqui vai ficar menos 12x com 12x zerou, menos 24y com 24y zerou. Aí você vai concluir que zero é igual a zero. E se você parar para pensar direitinho, na verdade, se você multiplicar por 3 a equação de cima, dá exatamente a equação de baixo. Então, na prática, você tem uma mesma equação. O conjunto solução é o mesmo da equação de baixo com a equação de cima. Então, a gente pode usar somente o caso 4x mais 8y igual a zero. Então, como nós temos duas incógnitas em uma única equação, nesse caso a gente diz que uma das incógnitas vai fazer papel de variável livre. Então, posso, por exemplo, ou chamar o x de t ou o y de t. Tanto faz. Nesse caso, eu vou chamar o y de t. Então, se eu chamo o y de t, o que vai acontecer com o x? Vai ficar 4x mais 8t igual a zero. 4x igual a menos 8t. Passo 4 para o outro lado dividindo, aqui vai ficar menos 2t. Então, se y é igual a t, x é igual a menos 2t. E daí? E daí que para cada valor de t, você vai ter uma solução desse sistema linear.
Então, se você troca o t por zero, ou seja, x igual a zero e y igual a zero, você vai ter uma solução. Se você troca o t por 1, ou seja, fazer o y igual a 1, t igual x igual a menos 2, vai ter outra solução. Bem, a quantidade de soluções para esse problema acaba sendo infinito, porque como existem infinitas possibilidades para o valor de t, logo você vai ter infinitas soluções. E aí, no próximo exemplo, vamos resolver usando o mesmo método, só que aí observe o seguinte: se eu faço menos 2 vezes a primeira equação mais a segunda equação, você vai obter o quê? Que do lado esquerdo vai dar zero e do lado direito vai dar 2. Porque aí, no caso, se faz menos 2 vezes menos 1, que dá 2. E isso aqui está dizendo um absurdo. Então, vamos tentar entender o que estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, que para existir uma solução desse sistema linear, já que, ao somar as equações, eu preservo o conjunto de solução, eu vou encontrar a solução para esse sistema no dia que zero for igual a 2. Ué, mas zero não é igual a 2. Então, isso quer dizer o quê? Que é um absurdo, ou seja, esse sistema não possui solução. Agora, é muito importante se atentar ao seguinte, e no primeiro exemplo, a gente viu um sistema linear na qual nós temos uma única solução. No segundo problema, a gente trabalhou com um sistema linear que possuía infinitas soluções. E no terceiro problema, a gente trabalhou com um sistema linear que não possuía solução, ou seja, não é que não se sabia, é que você podia concluir que não existia solução. Será que existe mais algum outro caso? Como assim? Será que eu consigo construir um sistema linear que possua exatamente duas soluções? Ou ainda, um sistema linear que possua exatamente 5 soluções? A gente vai ver no teorema a seguir que não. Ou seja, o que diz o teorema a seguir? Um sistema linear tem zero, uma ou infinitas soluções. Essas são as únicas possibilidades para o conjunto de solução do nosso sistema linear. Então, ou vai ter nenhuma solução, ou vai ter uma única solução, ou vai ter infinitas soluções. Então, vamos justificar esse fato. Então, vamos imaginar que nosso sistema é da forma AX igual a B. E aí, imagina, vamos pensar o seguinte, a gente já apresentou um exemplo onde cada um dos cenários ocorria. Então, vamos imaginar que x1, sei lá, x1 e x2 são soluções e, deixa eu colocar aqui asterisco. E aí, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que no nosso sistema linear, x1 e x2 sejam soluções do nosso problema. A gente vai mostrar que se isso acontecer, automaticamente você vai ter que ter infinitas soluções. Então vamos lá. Considere o seguinte. Vamos considerar x igual ou ainda um x índice t da forma x1, pensar aqui mais um pouco, mais x2 menos x1 vezes t. Então, o que eu estou fazendo aqui, se vocês observarem? No fundo, eu estou tentando buscar um mecanismo de encontrar infinitas soluções. Se vocês observarem como eu estou escrevendo aqui, eu estou praticamente descrevendo a equação de uma reta. É porque aqui, vamos dizer assim, o formato está um pouco diferente, mas se vocês assistirem a aula de geometria analítica, a aula sobre retas desse canal, vocês vão ver algumas semelhanças nessa fórmula, que é um ponto inicial mais t vezes um vetor diretor. Só estou soltando por alto a intuição da demonstração, porque geometricamente falando, a gente vai enxergar o conjunto de solução de um sistema linear como ou um ponto,
ou uma reta, ou um plano, ou um conjunto vazio. Isso eu estou pensando em 3 dimensões, é claro. Então, vamos lá. Eu quero verificar que esse cara é a solução. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu A e multiplicar pelo xt. E eu quero mostrar que isso aqui vai ser igual a B. Mas eu sei que a minha matriz A multiplicado, quem é xt? É x1 mais x2 menos x1 vezes t. Então, vamos lá. Vamos continuar a conta. Aqui a gente pode aplicar a distributiva de matriz. Então, A vezes x1 mais A vezes x2 menos x1 vezes t. Esse t que está aqui, como ele é um número real, eu posso colocar ele aqui do lado, que é um número vezes a matriz, você pode permutar à vontade, e você pode usar a distribuição Herbert-Richards. Então, o que eu quero dizer? Então, aqui vai ficar AX1 mais T vezes. Eu posso aplicar distributivo em A. Então, aqui vai ficar AX2 menos AX1. Bem, como x1 e x2 são soluções de asterisco, isso quer dizer que quando você troca o x por x1 ou x por x2, o resultado é B. Bem, então isso quer dizer que eu posso trocar esse AX1 por B, T vezes, posso trocar o AX2 pelo B, AX1 pelo B. Bem, isso aqui vai dar zero, logo o resultado final vai dar B. Então, isso implica que xt é solução de asterisco para todo t pertencente aos reais. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que se porventura você é capaz de encontrar duas soluções, digamos x1 e x2, automaticamente, dentro de um sistema linear, você encontrou infinitas soluções, porque para cada t você consegue encontrar uma solução diferente. Então, aqui tira as chances de você ter exatamente duas soluções ou exatamente três soluções. Então, se tiver mais de uma solução, automaticamente você acaba de construir infinitas soluções. Bem, teorema aqui para fechar a aula, é claro que eu não vou demonstrar de maneira rigorosa, eu vou demonstrar meio que no sentido intuitivo, mas esse teorema ele tem uma importância fundamental, que diz o seguinte: seja A uma matriz quadrada, então essas afirmações aqui são equivalentes. A, matriz inversa invertível. A vezes x igual a zero possui apenas a solução trivial, o que faz sentido, né? Porque quando você tem, por exemplo, matriz A vezes o vetor x igual a... Aqui eu estou pensando no vetor nulo, tá? Que é uma matriz com todas as entradas iguais a zero. Se possui inversa, você pode multiplicar a inversa dos dois lados, né? Então, aqui vai ficar A menos 1 vezes A menos 1 vezes zero. Toda a matriz multiplicada pela matriz nula dá zero. Isso aqui dá a identidade. Então, apenas x igual a zero é a solução desse problema. Isso se A possui inversa. A forma escalonada de A reduzida por linhas é a identidade, até porque se você fizer o escalonamento e se tiver uma linha de zeros, como a nossa matriz é uma matriz quadrada, você vai acabar tendo mais incógnitas do que equações, então aí você vai ter as variáveis livres. Letra D. A pode ser expressa como produto de matrizes elementares, porque tem a ver justamente com o fato da matriz ser inversa. E A vezes x igual a B possui exatamente uma solução para cada B. Além disso, vale uma menção que existe uma outra equivalência aqui, é que o determinante da matriz A é diferente de zero. Então, você pode usar todas essas informações no seguinte sentido. Se você sabe de antemão, por exemplo, que o determinante da matriz A é diferente de zero, se ele é diferente de zero, você já sabe que a matriz é invertível. E se você sabe que a matriz é invertível, você sabe, por exemplo, que A vezes x igual a B possui exatamente uma solução para cada B.
Então, na hora de classificar, por exemplo, se o seu sistema linear possui uma única solução, nenhuma solução ou infinitas soluções, você pode analisar o determinante de A. Vamos retornar para a gente visualizar isso? Então, nesse primeiro exemplo, quem seria a nossa matriz A? A gente analisa os coeficientes. Então, aqui vai ficar 2, menos 2, 3, 5. Aí a gente coloca aqui x, y igual a 9, 1. Então, nesse caso, esse cara aqui é o B, esse cara é o x maiúsculo, esse cara é a matriz A. Se você calcula o determinante dessa matriz, deixa eu chamar essa matriz matriz A. Se você calcula o determinante da matriz A, vai dar quanto? 10 menos, com esse menos dá mais, 6. 16 diferente de zero. Ou seja, essa matriz possui inversa. E logo vai possuir uma única solução, que foi o que a gente encontrou aqui. Se vocês observarem no próximo exemplo, aqui vai ficar quanto? Bem, 4, 8, 12, 24. Então, na hora de você calcular o determinante dessa matriz, fica como exercício para vocês, vai dar zero. Não vou ficar fazendo isso. Aliás, dá para fazer rapidinho, né? Aqui vai ficar 96 menos 96. Na hora de montar essa matriz A, fica mais fácil ainda visualizar, né? Porque fica 1, 1, 2, 2. E é rápido perceber que o determinante dá zero. Então, observe que aqui o determinante deu zero. Se o determinante da matriz deu zero, você sabe que esse sistema não vai possuir uma única solução, já que aqui é uma matriz quadrada. Então, ou ele vai ter infinitas soluções ou nenhuma solução. Nesse caso, a gente obteve infinitas soluções. No outro caso, a gente possuiu nenhuma solução. Então, observe a importância dessa teoria, que meio que te permite fazer uma análise mais rápida de como identificar em qual caso o nosso sistema linear está. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que vocês deem feedbacks, está tudo certo. Se vocês possuem alguma dúvida, qualquer coisa me coloca à disposição e até a próxima.